Ok, pessoal, mais um Mídia Certa, recebendo hoje o publicitário Afonso Passos, que é do Café com Pernas, responde pela área de planejamento e atendimento. Afonso, obrigado por estar aqui comigo hoje, para bater esse papo lá do Café com Pernas. O Brunão já esteve aqui comigo, quando ele era ainda Ninho Criativo, mas está com vocês hoje lá. Né? Obrigado por ter vindo aqui, bater esse papo comigo aqui. Imagina, é um prazer, eu é que agradeço o convite. Realmente o Bruno já esteve aqui contigo, quando ele ainda estava na Ninho. O Jorge também já esteve aqui contigo, da criação. Um abraço. E agora, minha vez, né? Grande Jorge, é verdade, cara. E foi muito boa, tanto o bate-papo com o Jorge, quanto com o Bruno. Mas eu queria começar a bater esse papo contigo, levantando o seguinte: você é um cara que é formado em Direito, Sim. Né? Você formou em Direito, acho que em 2007, alguma coisa assim. Terminei em 2008. 2008? 2007, depois, isso, terminei em 2007. E depois partiu para a área de Publicidade e Propaganda. Depois comecei publicidade em 2008. O que te levou a sair do lado nobre causídico? O que te levou a deixar os livros de lei, os livros de leis, para passar a ser um publicitário, cara? Bom, durante o próprio curso de Direito, eu descobri que não era daquilo que eu conseguiria viver, que eu gostaria de viver. Quanto tempo você fez? 4 anos? Oh, não. Quantos anos de Você Direito? fez Direito? Você formou em Direito? Me formei, fiz os 5. Tá. Aí terminou e você falou, pô, não é isso que eu quero. Antes disso. Antes? No terceiro ano de Direito, você começa a ver a prática do Direito. Entendi. E foi ali que eu descobri que aquilo ali não me dava prazer. Tá. Né? E nem ia te dar prazer. E não ia me dar prazer. E, poxa, você passa mais tempo trabalhando do que na sua casa acordado, né? É. Então eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa que me dê prazer, que me dê satisfação. E comecei a buscar o que seria gostoso, o que eu me identificaria mais. E no final do terceiro para o começo do quarto ano do Direito, eu me identifiquei muito com a publicidade. Até por fazer parte de diretório acadêmico, por organizações de atlética, de eventos e tudo mais, acabei me identificando muito com a parte da publicidade. E terminei o Direito e depois já emendei, né, não dei nenhum prazo, para começar a publicidade. E me descobri realmente uma paixão incrível, é uma grande satisfação. Foi aqui na Uniara que você... O Direito você também fez aqui? Os dois aqui na Uniara. Pô, você ficou 8 anos na faculdade? 8 anos não, foram 9. 9 anos? 5 de Direito e 4 de Publicidade. 9 anos na faculdade. Pois é. Depois formou em Direito, a hora que você formou... Bom, evidentemente, no decorrer do curso de Publicidade e Propaganda, você já com certeza, viu que era aquilo mesmo. Sim, a tua praia era aquela. Logo no começo do curso de Publicidade, eu já fui atrás de fazer estágio. Legal. Né? Consegui um estágio na cervejaria, aqui em Araraquara, que era FEMSA e virou Heineken. Que era Kaiser, era Kaiser, FEMSA. Mas eu vivia a parte FEMSA e Heineken. Que era mexicano, né? Mexicano. E justamente enquanto eu estava lá, foi a venda. Então eu vivi a mudança Kaiser, de FEMSA para Heineken. Que legal. Foi uma vivência incrível, uma experiência fantástica. Trabalhou com a Luciana lá também. Trabalhei com a Luciana. Esteve aqui comigo também, a Luciana. Luciana. Lá com a Luciana Porsani, uma grande mestre. Trabalhava na área de marketing lá também. Muito. Tá, e aí? E lá eu coordenava o programa de visitas à fábrica. Então legal. A gente recebia universitários do país inteiro, né, de todas as áreas, para apresentar o mundo FEMSA, depois o mundo Heineken, todo o pátio fabril, como era a fabricação de cerveja, e demonstrar ainda mais curso a curso especificamente, porque às vezes a gente recebia turmas de farmácia, às vezes de publicidade, às vezes de engenharia de produção, e tinha que saber um pouquinho de cada coisa para poder conseguir apresentar tudo. A tua atuação lá dentro da Heineken, na verdade, era bem institucional, né? Muito. Bem institucional. Tanto que isso... Abrir as portas da empresa para a comunidade. Né? Sim. Tanto que depois com a Café acabou seguindo uma linha muito institucional, justo com esse aprendizado todo que veio da Heineken. Tanto na FEMSA. FEMSA. Para a gente aqui, Carreira, é FEMSA. FEMSA. Tanto lá na FEMSA quanto na Heineken, você trabalhou só com essa área institucional. Foi estágio também? Foi um estágio. Foi 1 ano e pouquinho de estágio. Acabei saindo porque ainda na faculdade
a Café com Pernas começou a virar uma realidade. Que é uma agência experimental? Era agência experimental. Legal. No terceiro ano ela surgiu como agência experimental, né? É parte obrigatória do curso de publicidade, você montar uma agência experimental. Isso. Com no máximo 6 integrantes. E atender um cliente real. Isso. Né? E esse foi o nossa primeira experiência da Café com Pernas. Tá. Atendendo na época a pizzaria, Via Pizza. Via Pizza, ok. Refizemos toda a identidade visual deles, Legal. uma campanha, e isso como obrigação da faculdade. A Via Pizza é do Zé Humberto, né? Do Zé Ricardo. Zé Ricardo e André. Marta. Marta é uma loira? Isso, exatamente. É isso. Eu sou sócio contumaz lá. É uma delícia, fantástico. Muito bom. E daí, para nossa surpresa, o cliente comprou o projeto, ainda no terceiro ano. Eles gostaram da apresentação, falaram, a gente quer colocar em prática. E isso foi o primeiro passo da Café com Pernas para o mercado. E aí começou a ficar difícil o estágio e claro. o mercado. E a gente partiu para o mercado logo no final do terceiro ano. Quando você montou... Bom, primeiro que eu quero te perguntar, por que Café com Pernas? Onde vem esse nome tão diferente assim como Rebeca Come Terra? Né, Bilá? A gente brinca que no cartão de visitas vai ter que ter escrito, né? O porquê Café com Pernas. Mas a intenção realmente partiu de ter um nome diferente, fazer uma brincadeira. Bacana. Mas tinha que ter uma base, tinha que ter um fundamento, né? Claro. Assim como tudo na publicidade tem que ter um fundamento. Eu brinco aqui com o Bilá, porque foi ele o criador ele, na verdade, o pessoal da Rebeca que criou a Rebeca Come Terra, e quando lançou realmente foi uma coisa muito impactante no mercado, de onde veio. Mas ele explica isso, consistente. Claro. Esse que você está falando, tem um fundamento. Tem um fundamento, não é tem um simplesmente uma coisa que foi inventada. Muitas vezes acham, Café com Pernas é engraçadinho, é bonitinho, ou pensam que remete aos cafés do Chile. Mas não, a ideia foi um pouco antes. A gente buscou elementos que fossem importantes, impactantes e que junto formassem uma mistura interessante, né? O café, que está diretamente ligado à vida do publicitário, né? Todo publicitário vive no café, mas principalmente ele é um estimulante. Ele é extremamente atraente, aromatizante e estimulante. E as pernas, por sua vez, são a parte do corpo que conduz, que leva até onde a gente quer chegar. Perfeito. Então, a ideia era conduzir nossos clientes de forma estimulante. De uma forma ou de outra, você tem a mente e tem o membro, Exato. Né? Você tem a mente que é estimulada pelo café e tem a perna que você conduzem. Muito interessante, está vendo? Muito legal, muito bacana, Essa é a muito bom. E muito bom, interessante. Eu não sabia realmente desse conceito, mas muito legal. E me diga uma coisa, Afonso, bom, e aí vocês montaram, e aí começou, na verdade, o trabalho do Café com Pernas, voltado para o mercado aqui de Araraquara. De Araraquara. Né? Na e verdade, como é que foi esse primeiro a gente começou empurrão? De uma forma muito pequena, né? Ainda como universitários, querendo entrar no mercado. Um mercado de Araraquara que é extremamente concorrido, com excelentes agências. É verdade. E a gente resolveu fazer o caminho contrário. Como a gente estava muito pequeno, num espaço reduzido, que não tinha um espaço para atender clientes. A gente falou, vamos para fora. E a gente foi buscar clientes fora de Araraquara, para depois poder entrar no mercado local. Então a gente teve clientes em Matão, Ribeirão, em Ibitinga, em São Carlos, em Catanduva, em Paulínia. Foi desbravar esse mercado. E assim a gente foi para fora. Justamente por esse mercado concorrido e por não ter um espaço para atender. E depois de 2 anos e pouco de mercado, a gente conseguiu montar uma estrutura legal. Hoje a gente tem um escritório, uma agência muito bem montada. Que eu conheço, muito bem montada, por sinal. Muito bem montada. E aí agora sim, depois desse período, invadir Araraquara. Bacana. Aí vieram para a terrinha aqui. Sim, aí voltamos para cá. Focaram para cá. Quem é que, no começo, quem começou o egresso da faculdade? Foi você quem? Bom, fomos em 4, né? Eu, o Jorge, que é criação. O Jorge que esteve aqui. O Fernando, que é web. E o Bruno, que é o outro Bruno, não o que esteve aqui. É o Bruno Teixeira, que começou como redator. E estão os 4 lá ainda? Os 4 ainda estão lá. E agora mais o Brunão? Mais o Bruno. Ex-Ninho. Ex-Ninho, agora Café. Mais o Roberto, que é ilustrador,
que veio com a Ninho também, Tá. mais a Leda, que é redatora, mais o Samuel, que é social media, e mais a Gabriela, que é diretora de arte também. Tá. E quem cuida da área de mídia digital ou marketing digital? Marketing digital, a agência ela funciona de forma muito integrada. Sim. Né? Quem cuida da parte de social media especificamente é o Samuel. Uhum. Ele tem toda uma experiência já de mercado. Legal. Junto com o Fernando, que é mais a parte de web design. E o planejamento entra muito na parte. Então a gente acaba fazendo em 3 cabeças. Né? Entendi. E junto à criação, lógico, porque todo o material que vem para a web, para a social media, vem da criação. Então toda a agência acaba ficando integrada. Tem algumas pessoas ou alguns estúdios que trabalham com web e que a parte de social media cuida da parte de criação, de planejamento de tudo. Sei. A gente acaba mesclando toda a agência para fazer cada um pouquinho. Faz uma coisa integrada. É uma convergência de ideias. Exatamente. Na verdade. Até porque o cliente, muitas vezes ele tem a percepção de que o online e o offline trabalham separados. E isso é algo que hoje não tem mais cabimento. Não né? tem. Com certeza tudo não. Tem que ser... Aliás, isso é um ledo engano. Sim. Ledo engano. O cara só lança a mão. Porque hoje a onda, na verdade, é a mídia social. Sim. São aí a rede social, os Facebook, Twitter e Google da vida. E aí essa desassociação do offline e do online é complicado. E muitas vezes os clientes e até algumas agências acreditam que isso tem que andar separadamente. A gente partiu para que não, para que tudo seja uma linguagem única. Claro. Até porque senão fica uma linguagem digital e outra linguagem offline. Porque até eles se complementam, né, Afonso? Eles claro. se complementam, né? Acaba sendo uma conversa só. Uma continuidade de trabalho. Isso é legal, isso é muito bacana. Agora, uma coisa que eu queria conversar contigo, que eu quero conversar com você, é a respeito de planejamento e atendimento, né? Que são 2 áreas dentro de uma agência que, é claro que todas as outras áreas elas são importantes, claro que são, todas importantes, mas é o que eu sempre digo aqui, o atendimento e o planejamento, na verdade, eles são... primeiro, o atendimento é a hora que você abre as portas. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Né? E depois do planejamento existe uma responsabilidade enorme, porque se você errar não tem volta. No caso da criação, você tem uma chance, ou 2, ou 3, ou algumas. Né? Que você vai lá com a tua peça, o cliente aprovar. Para o cliente aprovar. Se ele não aprovou, aí você tenta, evidentemente, com seus argumentos como publicitário, convencê-lo que aquilo é interessante, é importante. Agora, o planejamento é complicado, cara. Sim. E é isso que eu quero conversar com você no segundo bloco. Maravilha. A gente vai agora para um pequeno intervalo de apoio cultural e voltamos já com Afonso Passos, da Café com Pernas. Até já. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Araraquara, do jeito que a gente gosta. Primeiro a gente faz, depois a gente mostra. As ações das áreas de engenharia, fiscalização e educação deixaram o trânsito de Araraquara mais seguros. Em 2 anos, o número de vítimas graves caiu 60% nas vias urbanas e rodovias do município, segundo dados da Polícia Militar. As melhorias começaram pelos locais mais movimentados e hoje se espalham por toda a cidade. O trânsito de Araraquara está muito mais seguro. A prefeitura está de parabéns. O pedestre também merece atenção. Além das novas faixas que aumentam a segurança, um grande projeto para melhorar a acessibilidade está sendo executado em toda a região central da cidade. São mais de 360 rampas que vão facilitar o caminho de quem mais precisa. Araraquara, do jeito que a gente gosta. Primeiro a gente faz, depois a gente mostra.
Na Contato é assim. Além de ser bem atendido, você encontra a solução que procura. Contato Materiais Elétricos e Iluminação. Amplo showroom, linha completa de materiais elétricos e iluminação e uma variedade de produtos em LED. Pensou em elétrica? Pensou na Contato. As melhores marcas e os melhores preços estão aqui. Conheça também a nossa loja virtual www.contatoonline.net. Contato Materiais Elétricos e Iluminação. Localizado em uma das principais vias de acesso de Araraquara. Ok, pessoal, estamos de volta aqui com Mídia Certa. Hoje recebendo publicitário, o nosso querido amigo e advogado também, Afonso Passos. Afonso, eu queria começar aqui esse nosso papo no segundo bloco falando sobre uma coisa que a gente deixou pendurado no primeiro aí, que é o planejamento e atendimento, que é uma coisa que você faz hoje, muito embora hoje o Bruno esteja chegando para fazer o atendimento, né? E você vai ficar no planejamento. Mais planejamento. Mais planejamento. Até essa experiência minha da formação de direito, né, desculpa, eu sou bacharel em direito, mas não prestei a ordem. Sim, ok. Até por paixão pela publicidade, eu não encarei. Não tinha sentido você fazer. Exato. Mas eu foquei muito nessa parte de atendimento, muito com essa carga e planejamento, com essa carga do direito. Porque o direito te dá um embasamento muito grande de sociedade, do que é possível, do que não é possível, do que é permitido. Sim. E com isso eu segui muito mais para o atendimento e planejamento, né? O atendimento, que a gente vinha falando da importância de ser a porta de entrada, isso. E justamente de não ter margem para erro, né? Porque a primeira impressão é a que fica, né? Isso é. E se o atendimento chegar num cliente de forma equivocada ou de forma que não agrade, não vai ter segunda chance. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Então isso é primordial que seja muito bem feito e de uma forma muito correta, para que o cliente se sinta protegido, para que o cliente se sinta com respaldo, até, né? Sinta a segurança de ter uma boa agência. Uma consultoria, né? Sim. Que é o que ele procura, né, Afonso? Muito, porque muitas vezes os clientes entram em todo o assunto até administrativo da empresa, que o publicitário muitas vezes não tem até a percepção disso. Mas você sabe o que eu acho nesse sentido que você está dizendo? É que é a hora do desabafo, cara. Sim. Né? Sim. É a hora, o publicitário está lá para conhecer é isso que você falou, é verdade. Eu acho que o foco principal de quem atende é conhecer o outro lado do balcão. A gente estava falando sobre isso agora lá fora. Com certeza. Conhecer o lado de lá do balcão, conhecer se o cara vende lã, se ele vende sapato, como é que ele vende. Tá bom. E, evidentemente, o lado que vai enveredar para o lado administrativo, esse é mais um desabafo do cara que está... Infelizmente, no mercado local aqui, as empresas são menores e não têm condições até de ter um trabalho de pesquisa muito grande, né, que alimente as agências com um embasamento maior. Então, o atendimento tem que ter muito essa percepção e sentir mesmo o cliente e o que está acontecendo do outro lado do balcão, né? Quem é que compra, o porquê compra, de que jeito se dá essa compra. Tudo isso o atendimento tem que tentar entender. É o público-alvo do cara. É o público-alvo. Porque o cliente, né, o cliente da agência, normalmente ele, no interior, ele não tem esses dados levantados estatisticamente. Então você tem que ter uma percepção muito grande e sentir o teu cliente dessa forma. Mas você sabe de uma coisa, Afonso? Mesmo que ele tenha esses dados, que ele conheça o público-alvo dele, ele sabe para quem ele vende, target, o que eu digo assim, classe social, quem é que compra, se é masculino ou feminino. O tomador de decisão. Faixa etária. Mesmo que ele tenha tudo, vamos considerar que ele tenha todas essas informações muito bem delineadas do negócio dele. Ele saiba exatamente para quem ele vende. Sim. Exatamente. Desde público, classe social, faixa etária, tudo. Mas esse cara não sabe qual é o meio que ele tem que usar para atingir esse público. Com certeza. E aí que entra o papel da agência. O canal de distribuição, eu brinco muito falando que
a publicidade é uma conversa, é um diálogo. Tem um emissor, tem um receptor e tem um canal. É isso aí. Né? É isso. Mas daí muita gente fala assim, mas na publicidade não tem o retorno do diálogo. Pelo contrário, lógico que tem. Se o receptor não entender a mensagem da forma correta, ele não compra. E quer uma resposta melhor para o emissor da mensagem dele não ter o produto vendido. E aí o problema não é o consumidor, o problema é a mensagem. Exato, é a mensagem ou é o canal. Ou é o canal. O canal de distribuição dessa mensagem. Exatamente. Então, o atendimento, principalmente planejamento e mídia, né, precisa conseguir entender muito bem qual é esse público e quais são os canais de distribuição. Como que você vai apresentar isso? Que aí é o planejamento. É o planejamento. Que vai entender justamente aonde é que eu vou apresentar a informação para que o consumidor tenha a informação correta para consumir esse produto. Essa é a ideia, né? Porque tem muitos clientes que administram o seu negócio, evidentemente, que sabem tudo que ele tem na sua prateleira, né? O produto, esse negócio todo. E aquilo que a gente falou, não sabe qual o veículo, qual que é o formato que ele tem que atingir para trazer mais gente para dentro do estabelecimento dele. E muitas vezes, aliás, a grande maioria das vezes, quando ele tenta fazer isso por conta própria, ele dá um belo tiro no pé, porque ele vai fazer aquilo que lhe agrada, pessoalmente. Com certeza. E esquece o público-alvo. Que nem sempre é o mesmo, né? Sim. O que me agrada, muitas vezes, não agrada o meu público-alvo. Estou com um cliente nesse momento que fez uma grande compra de mídia e logo em seguida dessa compra de mídia foi procurar a agência para saber como usar essa mídia que ele já comprou. Ele tinha comprado. Exato. E, coincidentemente, esse cliente ganhou para participar de uma capacitação da FGV de ampliação de negócios. E ampliou totalmente a visão dele, a percepção, né? Inclusive a percepção de cliente, que é o que a gente está falando, do consumidor dele. Ele achava que o consumidor era um e é outro, e agora ele está com essa compra grande de que eu faço e fala assim, com isso? O que eu faço com isso? Por sorte, quando ele procurou a gente no começo de dezembro, falou, olha, eu estou com isso aqui tudo, eu queria usar agora no final do ano. Eu falei assim, mas como é que está? E é um cliente de hotelaria. Eu falei, como é que está a tua... Não, eu estou cheio agora no fim do ano. Estou com 100% de lotação, de ocupação. Eu falei, então para que você vai veicular agora? Guarda isso. É claro. Você já comprou. É teu, então guarda, vamos usar na hora certa. Né? E essa semana ainda, esse cliente veio na agência e falou assim, Afonso, ainda bem que você pediu para eu esperar, porque o fim do ano foi lotado, a gente não deu conta até de atender todo mundo que procurava, então teve muita gente que a gente teve que dispensar por ocupação. E agora sim, eu entendo o que você queria me falar. Olha o tiro no pé que esse cara ia dar. Porque eu sempre digo aqui, viu, Afonso, que tem uma máxima que diz o seguinte, que pior do que não vender o produto dele, é vender e não poder atender, entregar. Exato. Né? Então, quer dizer, esse cara estava com ocupação total. Né? Ele ia fazer uma campanha, muita gente, evidentemente, iria procurar e falou, não posso te atender. Já está cheio. Pelo amor de Deus, amigo, você está com a campanha no ar aí, Exato. Eu venho aqui te procurar e você não tem um produto para me entregar? Exatamente. Exatamente. Ele perde a credibilidade. Ele perde a credibilidade, ele perde o dinheiro investido. E daí vem uma questão que a gente briga no mercado, no dia a dia, para mostrar para o empresariado o quanto a agência de publicidade é importante e o quanto ela pode facilitar a vida do empresariado. Né? Porque muitas vezes eu já fui conversar e falar, esse negócio de publicidade não dá certo. Não dá certo porque foi feito errado. Esse é um outro grande problema. Isso, quando é bem planejado, quando é bem executado, com certeza dá retorno. Porque e é fantástico. A mudança antigamente, não tão antigamente assim, mas de um tempo para trás aí, era muito comum o cara comprar a mídia por impulso, né? E sempre tinha lá o vendedor de mídia, né? Não era um publicitário, era um vendedor de mídia, era ou urgência, o cara que... Na verdade, ele era um corretor. Era um corretor. Agenciador, que se falava isso antigamente. O termo agência veio disso, disso. Era um agenciador de publicidade. Então, o cara
pouco ligava se o público dele estava na rádio ou não, se estava na televisão ou não, se estava em outdoor. Naquela época acho que nem existia outdoor, né? Ele ia enfiando pro cara, vai, não, você tem que anunciar aqui. O cara anunciava, não dava resultado, o cara não sentia nenhum plus no faturamento, no resultado dele, e embora não fazia mais. Quando voltava outro cara, falou, estou eu aqui. Eu já fiz isso. Não, meu, esquece, eu não quero fazer mais não. Já gastei um monte de dinheiro com esse treco aí, não me deu resultado. Sim. Aí, que era o grande problema que a gente enfrenta hoje, das pessoas que confundem o investimento com o gasto. Com certeza. Né? E por isso que é muito importante, Virgílio, e os canais de veiculação têm buscado isso, trazer o máximo de dados para que o cliente tenha essas informações, né? E segurança. Qual que é o público, que tipo é esse público, qual que é o perfil social, qual que é o perfil etário, qual que é o perfil desse público que está consumindo esse veículo, né? E isso desde as TVs estão mudando muito, estão trazendo muito mais informação, até principalmente a parte web, essa quantidade de informação é gigantesca, mas até mesmo mídias tradicionais e que têm uma dificuldade como o Busdoor, como o Outdoor, estão conseguindo melhor esse tipo de informação. Para poder mensurar. Mensurar melhor. Quantas pessoas passam por aquele outdoor diariamente? Qual é o trajeto que o ônibus está fazendo com aquele Busdoor? Quantas pessoas veem aquela mensagem diariamente? Esse tipo de informação é muito importante para a gente poder dar respaldo. São métricas, né? São métricas que você tem que ter à mão para poder mostrar para o teu cliente e falar para ele o seguinte, meu amigo, aquele outdoor que você tem na frente da tua casa é para você. Com certeza. Se você quiser mostrar para a família, beleza. Agora, o teu público não vai passar aqui para ver o teu todo produto. Publicitário já passou pela máxima de eu quero colocar um outdoor no caminho da minha casa. Exatamente. Então, isso é um equívoco muito grande. Né? Tudo bem, você está gastando dinheiro para você ver pelo seu ego. E se você quer atingir seu ego, é compreensível. Mas você não está atingindo seu público. Né? Isso é completamente diferente. Então, é o cara que quer colocar o anúncio dele na novela das 18 para juntar a família, ficar tomando um café e mostrar para lá o anúncio lá da loja do papai. Mas daí o cliente dele está às 8 horas da manhã na TV e não às 8 da noite. Isso aí, graças a Deus, de uma certa forma, eu sempre digo o seguinte, Afonso, que cada vez que eu vejo um cliente com agência, buscando uma agência, eu fico muito satisfeito. Porque desde que as agências elas consigam, e tem que cada vez mais ver isso, nosso tempo é curto para isso, mas discernir o que é BV de produção. Isso é uma confusão muito grande e que criou-se essa tradição de não deixar... Como é complicadinho, não é difícil, mas as agências começaram a omitir esse tipo de informação. E daí fica mais complicado ainda. Quando o cliente descobre o que ainda é completamente desagradável. Eu faço uma comparação muito simples. Quando você compra um imóvel, você sabe que a imobiliária está ganhando uma comissão por aquilo. Exatamente. E a agência é a mesma coisa. E daí existem 3 questões que são completamente diferentes nisso, que é o BV, que todo mundo fala de uma forma equivocada, que é bonificação por volume, o desconto padrão de agência e também o comissionamento por produção ou o acompanhamento de produção. O bonificação por volume a agência veiculou uma grande quantidade com um veículo e por isso aquele veículo dá um presente para a agência. Isso não é obrigatório, isso não é lei, isso não tem nada a ver com o cliente. O desconto padrão de agência, existe uma lei que determina que 20% do valor de veiculação seja repassado para a agência. Isso é um desconto, isso não muda o valor do cliente. Muitas vezes o cliente acha que isso aumenta o valor. Eu vou fechar direto com a rádio porque vai aumentar 20% da agência. Isso não é uma verdade. É verdade, isso aí. E, por último, o comissionamento de acompanhamento de produção. Esse sim é um valor acrescido ao valor de produção. Por exemplo, comprei numa gráfica, vou produzir numa gráfica R$1.000 em um material. A agência cobra um valor para acompanhar essa produção para ver se ela foi bem feita. E esse valor vai variar muito de negociação, normalmente de 10% a 15%. Que é, na verdade, a criação do produto, e isso tem que ser remunerado.
A criação ainda tem que ser a parte. E tem que ser cobrado um valor de criação. Exatamente. A criação custa um X e as veiculações custam Tudo outro. tem que ter um valor estimulado. Exato. Mas é o seguinte, só para a gente encerrar, que nós temos que ter, desde que seja muito transparente. Muito claro. Tem que deixar claro. isso claro para o cliente. Isso é o mais importante. Afonso, muito obrigado mais uma vez pela tua vinda aqui. O nosso tempo, infelizmente, foi tão rápido. Esse assunto dava um bom tempo ainda para a gente conversar. Quero te agradecer muito, deixo um abração para o pessoal do Café com Pernas lá. E foi a agência que mais trouxe gente aqui, hein? 3 agora. Que prazer. Com o Bruno. Que beleza. Honra. Olha só, né? Quero te agradecer mesmo a tua vinda aqui e dizer que a casa aqui, o meu espaço, está sempre muito aberto para a gente conversar sobre isso. Eu é que agradeço, Virgílio, é um enorme prazer. Sempre que precisar, qualquer um dos profissionais da Café com Pernas estarão à disposição. Obrigado, cara. Valeu, obrigado. Ok, pessoal, mais um Mídia Certa, hoje falando com Afonso Passo, do Café com Pernas. Lembrando que esse programa será reapresentado sábado, amanhã, às 17 horas. Um grande abraço e até lá.